Todos os anos, nascem cerca de 340 mil bebês prematuros no Brasil, o que representa cerca de 12% dos nascimentos no país. O nascimento antes do tempo pode trazer consequências para o desenvolvimento da criança. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o doutor João Carlos Scheffer, ginecologista obstetra. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui no nosso programa. Muito obrigado, Tati. Boa tarde, telespectador. E, doutor, esse risco, né, o que pode gerar na criança, né? A criança que nasce prematura, ela tem maior predisposição de ter alguma doença? O que causa isso? Então, falando um pouco sobre prematuridade, como você já falou, o Brasil, infelizmente, a nossa estatística é de 12% de prematuros ao ano, que é quase o dobro de um país desenvolvido. E esse neném prematuro, ele tem muitos riscos com relação à sua saúde, principalmente em desenvolvimento no futuro, a longo prazo, ou mesmo risco de mortalidade. Hoje em dia, a principal causa de mortalidade em crianças, mortalidade, é o parto prematuro. Nossa. Então, ele é um problema bem sério que muitas vezes é negligenciado ou pouco conversado com as gestantes. Pouco se fala, né, ainda sobre prematuridade. E tem alguma coisa que as mães podem fazer para evitar isso? Muito se estuda sobre como evitar esse parto prematuro, mas pouco se sabe ou pouco se tem a fazer como uma medicação ou algum exame que seja específico para dizer essa paciente terá um parto prematuro ou essa paciente não terá. O que a gente sabe é que a soma de fatores de risco de uma paciente, principalmente um parto prematuro anterior, infecções de repetição, alguma doença materna, então pressão alta, a diabetes ou um problema de tireoide que não estão compensados, isso tudo favorecem ela a ter um parto antes do tempo desejado. Né? E a gente ainda classifica a questão do parto prematuro em duas classificações. Um que é o parto prematuro precoce, que é aquele nenenzinho que nasce entre 22 e 34 semanas, e o tardio, que é entre 34 e 36 semanas e 6 dias. E tem diferença no desenvolvimento dessa criança, se ela tem essa prematuridade mais precoce ou prematuridade mais tardia? Tem diferença até para o desenvolvimento do neném logo após o nascimento. As principais complicações, como hemorragia intracraniana, infecções, problemas intestinais que acontecem quando o neném nasce prematuro, elas são muito mais prevalentes nesses nenéns que nascem antes das 32 semanas. Né? Mais ainda quando eles nascem abaixo das 28 semanas. E isso acaba aumentando muito o risco de morte para essa criança. E um pré-natal, o acompanhamento, ele ajuda nesse sentido da prematuridade ou não tem relação direta? Não, ele pode ajudar sim, tá? Locais onde tem profissionais bem treinados, equipes adequadas para fornecer esse acolhimento da gestante, e quando eu falo não é só o médico, é o médico, a enfermeira, é o psicólogo, que a gente sabe que algumas doenças relacionadas como depressão, que usam medicações específicas, podem favorecer ao parto prematuro. Então, essa gestante que ela estiver bem acolhida por essa equipe, a gente sabe que dá para tentar diminuir essa chance, mas não é um tratamento, como eu falei, não é um tratamento milagroso. A gente vai tentar trabalhar essa prevenção para que essa criança não chegue antes do previsto, e com isso aumentando a chance de óbito. Isso também é uma coisa assim, não dá para as mães, né, que têm bebês prematuros, também não podem se desesperar. Nossa, meu filho nasceu prematuro, então, consequentemente, ele vai ter algum tipo de problema. Isso não é 100% certo, não é? Não, correto, exatamente. Ele só favorece, ele aumenta a chance da criança ter algum problema, ter algum distúrbio, mas isso não é 100%. E, claro, quanto mais tardio esse prematuro nascer, né, menos chance ele tem de ter o atraso do desenvolvimento. E outra coisa muito importante que não é falado é a questão do atendimento nesse primeiro nascimento, da equipe bem treinada. Aqui em Santa Catarina, no Hospital Dona Helena, onde eu trabalho, a gente tem uma equipe de UTI neonatal
com médicos muito capacitados, uma equipe muito boa. Então, esse atendimento especializado faz toda a diferença para diminuir a sequela desse neném. Então, é importante esse atendimento correto ser realizado da forma adequada logo no primeiro momento. Exatamente. Tá? E voltando ao pré-natal, como você comentou, é importante que a população saiba, que os colegas saibam que se essa paciente ela tem um risco aumentado de prematuridade, se ela já teve um parto prematuro anterior, o ideal seria essa paciente fazer um acompanhamento especializado com um grupo que trabalhe com essa parte de alto risco, porque envolvem alguns exames ou algum acompanhamento a fim de tentar evitar a prematuridade, rastreando sempre infecções. Existe um exame que hoje em dia é feito para todas as mulheres, que é a medição do colo do útero, durante entre 20 e 24 semanas, que isso ajuda a gente a prever a chance dela ter um parto prematuro ou não. Algumas medicações que hoje em dia já são liberadas e são bem estudadas, que é a progesterona intravaginal para os casos selecionados. Então, são medidas que ajudam, né, para que a gravidez ocorra de uma forma natural dentro do tempo esperado. Exatamente. Então, tá. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.